Presidente, estava escrito para uma comunicação inadiável, com a compreensão do plenário, bem rapidamente. Uso a tribuna do Senado Federal e aproveito porque, tendo em vista a viagem oficial do presidente Renan para fora do Brasil, eu assumi a presidência, temporariamente a presidência do Senado até segunda-feira. E espero que tenhamos na ordem do dia, inclusive, projetos importantes a serem apreciados, como o que estabelece um regulamento, um novo arranjo jurídico para a criação de novos municípios no Brasil, que tem origem numa iniciativa do senador Mozarildo Cavalcante. Temos também a PEC dos soldados da borracha, que esperamos poder fazer apreciação, dependendo, obviamente, de quórum, daqui a pouco, entre outras matérias. Mas venho à tribuna para fazer um registro, como outros colegas já fizeram. Hoje, a presidenta Dilma participou da abertura da NET Mundial. E o Brasil se apresentou com mais força diante do mundo. São mais de 80 países reunidos em São Paulo para discutir esse mundo novo da internet. Discutir a governança na internet. Hoje, na Folha de São Paulo, li um artigo do senador Aloysio Nunes Ferreira, publicado na Folha, que dá o tratamento, eu acho que correto. Ele fala que o avanço foi enorme do país, mas ainda queria um pouco mais de tempo para acrescentar pelo menos duas questões que ele entende são importantes. Ontem, não fosse ontem, o debate, a condução adequada do plenário, o Brasil certamente estaria um pouco menor do ponto de vista da sua força na abertura desse importante encontro em São Paulo. São representantes de 80 países reunidos em São Paulo e a presidenta Dilma foi à abertura e levou para sancionar talvez a mais importante lei feita até hoje de governança da internet no mundo. O jornal Le Monde reservou um espaço nobre tratando desse avanço da NET Mundial, mas tratando também do que significa essa legislação brasileira para a regulamentação do uso da internet no mundo. E a presidenta Dilma, que pediu ao Congresso, à Câmara, que votasse e depois o Senado que pudesse apreciar, a presidenta Dilma pôde chegar com a autoridade de um país que não aceita outro tipo de internet que não seja a internet livre, de um país que não aceita o que fez os Estados Unidos no ano passado, usar de artifícios para monitorar empresas brasileiras, cidadãos brasileiros e até autoridades brasileiras. A presidenta Dilma disse nessa quarta-feira, 23, em São Paulo, durante um encontro multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, o NET Mundial, que o Brasil defende uma governança da internet multissetorial, multilateral, democrática e transparente. Vou repetir, são termos novos, porque, de fato, a internet é a materialização da globalização mundial, mas da globalização que nos dá a oportunidade de igualdade de condição. A presidenta fala que o Brasil defende, e aí praticou essa defesa fazendo a legislação, a governança da internet multissetorial, multilateral, democrática e transparente. Aspas, quero aproveitar esta oportunidade para estabelecer um diálogo sobre as questões e os propósitos que nos traz a São Paulo. No Brasil, cidadãos, empresas, representações diplomáticas e a própria presidência da República tiveram suas comunicações interceptadas. O ano passado, esse tema tomou conta do noticiário. Segue a presidenta. Esses fatos são inaceitáveis. Eles atentam contra a própria natureza da internet, que é, fala a presidenta Dilma, democrática, livre e plural. É essa a internet que o Brasil defende. Democrática, livre e plural. A internet que queremos só é possível
em um cenário de respeito aos direitos humanos, em particular à privacidade e à liberdade de expressão. Então, eu queria aqui parabenizar, senhor presidente, primeiro, o deputado Alessandro Molon. Deputado Molon, do PT do Rio de Janeiro, um companheiro brilhante, competente, fez um trabalho extraordinário, foi ao Acre também fazer uma audiência pública a convite do deputado Cibá, esteve aqui no Senado várias vezes comigo, falando com os senadores, pedindo agilidade nessa matéria. Mas o deputado Molon só teve sucesso porque ouviu a sociedade, ouviu seus colegas. E quando a matéria chegou aqui no Senado, pôde ter sido apreciada da maneira que foi. Quero cumprimentar o colega senador Walter Pinheiro e o senador Aníbal Diniz. Senador Aníbal Diniz, que se envolveu diretamente presidindo a CCJ como vice-presidente daquela importante comissão, junto com o nosso presidente Vital do Rego. Mas o Walter Pinheiro é uma referência na nossa bancada nessa matéria e eu aproveito para parabenizar o Walter. Mas queria cumprimentar também o líder do governo, Eduardo Braga, os líderes dos partidos da base do governo e o presidente de ontem, Romero Jucá, pela condução que deram a esse tema. E cumprimento também aos colegas senadores da oposição, que mesmo num debate acirrado, um debate importante, mas ajudaram o Brasil a encontrar esse caminho de apresentar uma proposta que regulamenta a governança da internet. Não é a melhor do mundo, mas é uma das mais importantes do mundo. E passou a ser uma referência a partir de hoje com a sanção da presidenta Dilma. Então, esse é o meu registro de agradecimento aos colegas, de cumprimento à presidenta Dilma, de cumprimento ao Brasil, ao Congresso Brasileiro. Eu, na condição de presidente do Senado, em exercício, não posso deixar de vir dizer que são votações como a de ontem, que vão engrandecendo o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, no sentido de atender a agenda da sociedade brasileira. Os milhões de internautas, eu estou falando de 80 milhões de internautas. O Brasil é o país onde os cidadãos brasileiros gastam mais tempo por mês usando a internet. 70 minutos por mês. Depois vem o Japão com 68, os Estados Unidos com 65. A penetração na faixa etária de 12 aos 15 anos é de 91% no Brasil e entre 16 e 24 anos, 85%. Nós temos, em 2013, 102 milhões de usuários. 72 milhões fazem acesso em casa ou no trabalho e 53 efetivamente navegam em casa e no trabalho. Senhor presidente, eram essas as minhas palavras. Eu queria cumprimentar os colegas senadores e cumprimentar de maneira muito especial a presidenta Dilma, porque essa sanção, a sanção dessa lei, é parte da história extremamente positiva do governo da presidenta Dilma, porque essa não era uma agenda de um partido ou de um governo, de fato, era a agenda do Brasil. Senador Álvaro. Senador Jorge Viana, apenas queria registrar uma postura de menos euforia e de mais cautela. Não creio que cabe o papel, pelo menos a nós da oposição, de gerar uma falsa expectativa em relação a propostas aprovadas no Senado, especialmente da forma como procedemos ontem, sem o necessário debate, sem tempo para o aprimoramento da proposta que chegou da Câmara, que tem virtudes, mas que tem também vulnerabilidades. E eu cito aqui a preocupação de alguém que é considerado o pai da web, em entrevista concedida à revista Veja, afirma: é preciso avaliar a eficácia do Marco Civil. Não acho que a internet caiba nas discussões da ONU. A internet não pode se tornar um bem negociável no cenário político. A rede precisa ser coordenada de modo que continue sendo livre, aberta e cada vez mais segura. Portanto, há preocupações em relação ao Marco Civil aprovado ontem.
E é preciso registrar que nós não tivemos o tempo que teve a Câmara dos Deputados para um debate durante 3 anos, para propostas que foram discutidas, propostas que foram aprovadas, alterações que foram promovidas, e nós aprovamos aqui de forma atropelada aquilo que recebemos. Ou seja, nós chancelamos, nós não temos mérito algum na elaboração dessa proposta. Apenas avalizamos o que veio pronto da Câmara dos Deputados. E não creio que esse seja o melhor modelo para uma instituição como a nossa, que tem o papel de casa revisora. De qualquer forma, eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu agradeço, e para concluir, senhor presidente, com todo respeito ao senador Álvaro Dias, mas eu penso que ontem o Brasil deu um grande passo. Deu um grande passo. E hoje esse passo foi compartilhado com todo mundo. São 80 países reunidos em São Paulo. E eu penso que o que nós votamos aqui merece esse registro, sim, porque ele conserva a neutralidade da rede, é uma referência inovadora, ele traz o eco das ruas, das empresas e instituições. Foi isso que o projeto do deputado Molon conseguiu colher, a iniciativa do nosso governo e da presidenta Dilma. Por isso que eu faço questão de deixar registrado. As comunicações ficam melhor, têm regras, e elas são invioláveis, salvo com ordem judicial. Isso ajuda o cidadão e dá mais responsabilidade para todos nós no uso desse tão poderoso instrumento. Sendo assim, eu penso, senhor presidente, que nós podemos fazer um registro de que o que nós votamos aqui atende um caminho fundamental que defendemos aqui no Parlamento. A internet de natureza aberta, plural e livre. É isso que a nova legislação, o Marco Civil da internet, traz de inovação. Uma internet livre, mas com regras que garantem a transparência e o sigilo do uso da internet. Muito obrigado, senhor presidente.